Torcedor vascaíno segura a emoção, porque o dia hoje promete ser daqueles para entrar na história. Depois da festa linda que rolou ontem com a conquista da Copa do Brasil, Sub-17, o clima ainda é de comemoração, mas também de atenção. Total ao desafio que vem pela frente, o confronto contra o Puerto Cabello. A vitória é obrigação principalmente depois do tropeço no Peru contra o Lanús, onde o Vasco até começou bem abrindo 2-0, mas acabou sofrendo a virada e saiu derrotado por 3-1. A situação complicou e agora o time precisa correr atrás do prejuízo. São 3 pontos de diferença para o Lanús e cada partida da Sul-Americana virou decisão. O Acorda Vascão de hoje está daquele jeito cheio de informações, bastidores, análises e, claro, muita emoção. Mas antes de entrar na pauta quente de hoje, quero agradecer demais a todo mundo que está chegando agora. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal que vive o Vasco intensamente todos os dias. Agora sim, vamos falar da base que está dando show. O Vasco conquistou pela primeira vez na história a Copa do Brasil Sub-17. É isso mesmo, título inédito para coroar o trabalho incrível que vem sendo feito nas categorias de base. Já tinha o troféu da edição profissional em 2011 e do Sub-20 em 2020, mas no Sub-17 ainda não. E essa conquista veio com emoção até o último lance. O jogo terminou empatado em 2-2 no tempo normal e foi decidido nos pênaltis. A molecada mostrou frieza e talento, vitória por 5-3 nas penalidades e muita comemoração. O Vasco abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Andrei cobrando pênalti com categoria. No segundo tempo, Christopher zagueiro que entrou na partida e logo no primeiro toque na bola marcou o segundo gol vascaíno. A torcida já começava a comemorar, mas o Bahia reagiu, Vitor Guilherme aproveitou uma sobra e diminuiu. Depois Antony acertou um belo chute de fora da área, empatando tudo. Nesse momento o Vasco já jogava com 1 a menos depois da expulsão de Kaique Ferreira, e aí o mesmo Antony que fez o gol de empate exagerou na comemoração e acabou sendo expulso também, deixando tudo igual em número de jogadores. Mesmo com equilíbrio numérico, o Bahia teve mais presença ofensiva no fim do jogo, mas não conseguiu virar. Nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro do Vasco, que defendeu uma cobrança e garantiu o título. Agora uma polêmica muito se falou sobre a escolha do técnico do Sub-17. Ele chegou por indicação de um conhecido, o que levantou críticas. Muita gente questionou se o critério foi mesmo técnico ou apenas uma conexão pessoal. Mas, verdade seja dita, o desempenho em campo tem sido exemplar. São 18 jogos sob o comando dele e nenhuma derrota. Na Copa do Brasil Sub-17 foram 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. Os números falam por si, e ontem, após o jogo, ele falou com emoção sobre a conquista, agradeceu aos jogadores e ressaltou o orgulho de vestir essa camisa que ele aprendeu a amar desde a infância. Um discurso sincero de quem realmente está vivendo um momento especial. E quando falamos da base, não dá para não citar 2 nomes que já são realidade: Diego Minetti e Andrei Fernandes. Os 2 terminaram como artilheiros do Vasco na competição, com 5 gols cada. O detalhe é que o Andrei voltou da seleção brasileira apenas nas quartas de final e jogou só 5 partidas marcando em todas. Os 2 são promessas que merecem atenção especial, porque tem tudo para brilhar também no profissional. O torcedor precisa guardar esses nomes porque Diego e Andrei já fazem parte da seleção brasileira Sub-17 e tem futuro promissor. Pela frente, a emoção tomou conta nos depoimentos dos jovens após o título. Falas sinceras, carregadas de gratidão e vontade de vencer. Todos falaram sobre o sonho de chegar ao profissional da alegria por conquistar esse troféu inédito e da esperança de repetir o sucesso na equipe principal. A verdade é que o Vasco está com uma das melhores safras dos últimos anos. A geração do Sub-17 é excelente e o Sub-20 também tem nomes de peso. A diretoria e o futuro treinador precisam valorizar essa base que já mostrou sua força e tem tudo para reforçar o elenco principal nos próximos anos. Falando em futuro, hoje tem decisão. Vasco e Puerto Cabello se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. A rodada já começou ontem com vitória do Lanús, que agora lidera com 8 pontos. O outro time envolvido ficou com 5. O Vasco tem 5 também, mas está atrás no saldo de gols. Então, para assumir a liderança, precisa vencer hoje e depois bater o Lanús na próxima semana em um duelo direto lá na Argentina.
Mas primeiro foco total no jogo desta noite. O grupo do Vasco finalizou os treinos ontem. Foi o último sob o comando do atual técnico que viajou com a equipe desde sábado. Eles foram a Brasília, jogaram no domingo, permaneceram por lá treinando na segunda-feira e só então seguiram viagem à Venezuela. Hoje entram em campo às 7 horas da noite. Amanhã ainda continuam no país e a expectativa é de retorno ao Brasil só na sexta-feira, com treino na Bahia, antes do jogo de sábado contra o time local. É uma maratona longe do Rio, o que exige ainda mais foco e concentração. Há desfalques importantes. Um jogador teve lesão confirmada na fáscia plantar e já voltou ao Rio. Outro saiu da última partida sentindo dores e segue como dúvida. Em compensação, 2 garotos da base foram convocados para treinar com o grupo principal e podem pintar entre os relacionados. A provável escalação mantém a estrutura habitual: goleiros, zagueiros, um volante firme na contenção, 3 meias e um trio de ataque que promete incomodar bastante a defesa adversária. O adversário de hoje vem com mudanças em relação ao último jogo. Alguns jogadores retornam ao time titular e devem deixar o time mais encorpado. Mas convenhamos, o Vasco tem mais time. O maior desafio hoje é o próprio Vasco. A equipe precisa entrar ligada com espírito de decisão. Uma vitória simples recoloca o time na briga direta pela liderança e prepara o terreno para o duelo decisivo contra o Lanús na próxima terça-feira. Então, torcedor, a palavra de ordem hoje é vencer? O que você espera dessa partida? Qual o seu palpite para o placar de hoje? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. E claro, logo mais eu volto com mais novidades desse confronto e outras notícias do nosso Vasco da Gama. Fica ligado, o ambiente nos bastidores do clube é de tensão e foco total, porque todos sabem que o resultado de hoje pode ser decisivo, não só para o futuro na Sul-Americana, mas também para a estabilidade do trabalho que vem sendo desenvolvido. O elenco passou por uma maratona intensa e o desgaste físico é evidente, mas o comprometimento dos jogadores tem sido um ponto positivo. Os atletas que vieram da base, especialmente aqueles que subiram recentemente, têm mostrado maturidade além da idade e vêm buscando seu espaço com muita entrega. Isso tem sido notado nos treinos e nos jogos onde, mesmo nas derrotas ou empates, a dedicação desses garotos é visível. A torcida, sempre exigente, começa a olhar com carinho para essa nova geração que tem feito diferença. A comissão técnica, mesmo diante das críticas, também tem seus méritos. A logística de treinos e viagens tem sido um verdadeiro desafio, mas a preparação foi feita com seriedade. A viagem para Brasília, seguida do deslocamento para a Venezuela, exigiu um esforço logístico e físico que pouca gente imagina. Sem tempo para descanso adequado, os jogadores se dividiram entre treinos leves de recuperação e sessões táticas mais intensas, visando principalmente corrigir os erros defensivos que custaram caro contra o Lanús. A principal cobrança tem sido pela concentração defensiva e pelo equilíbrio emocional. Contra o Lanús, o time se desconcentrou após sofrer o primeiro gol e isso não pode se repetir. O jogo de hoje exige cabeça fria, maturidade e atenção até o apito final. Dentro de campo, há uma expectativa em torno da atuação de um dos meias mais promissores do elenco, que tem sido apontado internamente como um dos líderes técnicos da equipe. Ele vem se destacando não apenas pelas assistências e gols, mas pela postura dentro de campo, orientando os companheiros e demonstrando uma leitura de jogo muito acima da média. Outro nome que vem chamando a atenção é o atacante de beirada, veloz e habilidoso, que conseguiu balançar as redes nas últimas 2 partidas e virou peça fundamental no esquema ofensivo. A dupla promete dar trabalho à defesa do Puerto Cabello, que, por sinal, é uma das mais vazadas da competição. Essa fragilidade defensiva precisa ser explorada com inteligência, sem afobação, mas com pressão desde os primeiros minutos. O torcedor, que acompanha de perto, sabe o quanto o Vasco tem sofrido com problemas físicos no elenco principal. As lesões têm sido frequentes e isso influencia diretamente na montagem da equipe. A ausência confirmada do zagueiro titular com lesão na fáscia plantar é um baque, já que ele vinha sendo um dos pilares da defesa. A dúvida em relação ao outro defensor aumenta a pressão sobre quem for escalado, porque o entrosamento da zaga ainda é uma questão a ser resolvida. Mesmo assim, a confiança no grupo é grande.
O elenco sabe que precisa dar uma resposta em campo, especialmente depois da oscilação nas últimas rodadas. Fora de campo, os bastidores continuam fervendo. A diretoria monitora o mercado em busca de reforços pontuais, mas também está atenta às oportunidades internas. Há uma movimentação para integrar mais jogadores da base ao elenco principal, não apenas por necessidade, mas como parte de um novo projeto de valorização das categorias inferiores. Essa decisão foi impulsionada justamente pelo sucesso recente do Sub-17, que reacendeu a esperança de ver um Vasco competitivo e com identidade. Jogadores que conhecem a história do clube, que foram formados com os valores do Vasco, têm mais facilidade de se adaptar à pressão e à cobrança da torcida. Nos corredores de São Januário, muito se comenta sobre o impacto da vitória na Copa do Brasil Sub-17. O título deu moral e muitos dos profissionais da comissão técnica principal estiveram presentes ou acompanharam de perto. O clima era de alívio, mas também de responsabilidade. Se os garotos da base conseguem mostrar tanta competitividade, o elenco profissional precisa responder à altura. Isso gera um efeito motivacional dentro do clube. Os mais experientes começam a perceber que há talentos batendo na porta, e isso costuma elevar o nível dos treinos e a disputa por posição. Voltando ao confronto de hoje, o técnico tem mantido sigilo sobre a escalação oficial, mas nos treinos fechados já foi possível observar algumas movimentações que indicam um time mais ofensivo. A tendência é que o Vasco entre com uma formação agressiva, explorando os lados do campo e tentando acelerar o jogo desde o começo. A ideia é sufocar o adversário e construir o placar logo no primeiro tempo para evitar o desespero da reta final. A comissão técnica sabe que jogar em casa, mesmo longe do Rio, traz a obrigação de comandar as ações. E com a liderança do grupo em jogo, não há margem para erros. O adversário, embora tecnicamente limitado, costuma complicar os jogos justamente por jogar de forma reativa. A equipe venezuelana se fecha bem e aposta nos contra-ataques. Por isso, a atenção defensiva será crucial, especialmente nas bolas longas e nas transições rápidas. A ausência de um dos zagueiros titulares preocupa, mas também é uma chance para que um novo nome se firme e aproveite a oportunidade. A confiança no goleiro é grande, especialmente depois das boas atuações recentes que fizeram a torcida mudar a opinião sobre ele. Antes muito criticado, agora começa a conquistar seu espaço com defesas importantes e um posicionamento mais seguro. Na arquibancada, mesmo à distância, a torcida promete empurrar. O apoio nas redes sociais tem sido constante, com mensagens de incentivo, vídeos de apoio e campanhas para motivar o elenco. A identificação do torcedor com essa nova geração da base tem sido algo bonito de ver. O sentimento é de que, mesmo nas dificuldades, há uma luz no fim do túnel. A combinação entre juventude, entrega e amor à camisa pode ser a chave para dias melhores. Os números da temporada mostram que o time ainda está em construção, mas já dá sinais de evolução. A posse de bola aumentou a média de finalizações. Também, o que falta é transformar esse domínio em gols e principalmente em vitórias. Hoje essa conversão precisa acontecer. Não dá mais para desperdiçar chances como nos jogos anteriores. A Sul-Americana está afunilando e os pontos perdidos não voltam mais. Cada lance conta, cada minuto é decisivo. É hora de jogar com o coração na chuteira, mas também com inteligência. Os atletas sabem que a pressão é grande, mas também reconhecem a importância de representar o Vasco em uma competição internacional. Vestir essa camisa carrega uma responsabilidade que poucos clubes têm. E essa geração atual, apesar dos tropeços, parece compreender isso. A união no grupo é visível, os jogadores se cobram, se ajudam e mantêm o clima positivo mesmo nos momentos difíceis. Esse espírito coletivo pode fazer toda a diferença no jogo de hoje. O treinador, que ainda busca afirmação no cargo, sabe que esse duelo pode definir seu futuro no clube. Uma vitória convincente fortalece seu trabalho e dá fôlego para a sequência da temporada. Já uma derrota, principalmente se vier com falhas semelhantes às dos últimos jogos, pode colocar tudo em xeque. O futebol tem dessas coisas e no Vasco, onde a pressão é diária, cada jogo é uma prova de fogo. Por tudo isso, o confronto de hoje vai muito além dos 3 pontos.
É uma oportunidade de reconquistar a confiança do torcedor, de mostrar que o trabalho tem direção e de manter viva a esperança de classificação. A bola vai rolar e a expectativa é de um grande jogo. O torcedor, como sempre, vai estar ligado acompanhando cada lance com o coração na mão, porque ser Vasco é isso, viver cada jogo como se fosse uma final. E hoje, mais uma vez, é dia de decisão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro é feito de emoções intensas e nesta semana uma despedida marcou o noticiário esportivo carioca. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, se pronunciou oficialmente sobre a saída do atacante argentino Pablo Vegetti, que deixa o clube rumo ao São Paulo. Em tom respeitoso e grato, Pedrinho afirmou que ele seja feliz no São Paulo, sinalizando um encerramento de ciclo pautado pela gratidão e reconhecimento ao esforço do jogador durante sua passagem por São Januário. Vegetti chegou ao Vasco em 2023 e rapidamente conquistou a torcida com seu estilo aguerrido, presença diária e gols decisivos. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo clube no Campeonato Brasileiro, o argentino foi peça fundamental para evitar o rebaixamento na temporada passada, tornando-se um dos nomes mais queridos pela torcida cruzmaltina. Sua raça dentro de campo refletia o espírito vascaíno e lhe rendeu o status de líder e referência no elenco. A despedida, embora já ventilada nos bastidores, pegou muitos torcedores de surpresa, especialmente pela forma direta com que Pedrinho tratou o tema. Desde que assumiu a presidência do Vasco, o ex-jogador tem adotado uma postura franca nas relações com atletas e torcedores. A frase dita ao se referir à transferência de Vegetti é curta, mas carrega significado. Um desejo sincero de sucesso a um jogador que honrou a camisa vascaína. Para o São Paulo, Vegetti representa uma importante adição ao ataque. Aos 35 anos, ele traz experiência, liderança e faro de gol, características buscadas pela equipe paulista para fortalecer o elenco na disputa da temporada. Já o Vasco segue em reconstrução, apostando em juventude e reforços pontuais para manter sua trajetória de recuperação no cenário nacional. A saída de Vegetti não é apenas uma mudança de clube, é um capítulo que se encerra com dignidade e reconhecimento mútuo. O presidente Pedrinho, ao desejar felicidade ao atleta em seu novo desafio, reforça que o futebol também é feito de respeito e gratidão. A torcida vascaína, embora sentida, certamente guarda com carinho os gols e a entrega do artilheiro argentino, que por um tempo foi o símbolo da esperança cruzmaltina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.